Mais uma vez, obrigada a todos pela compreensão. Vamos retornar com a apresentação da segunda mesa, intitulada Autonomia do Enfermeiro em Tempos de Pandemia, Experiências Exitosas, com a nossa moderadora Caroline Zapater, que é enfermeira-chefe da Enfermaria de Cardiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, enfermeira também do ambulatório de anticoagulação do Hospital Federal de Bom Sucesso. Ela é mestre em microbiologia, médica pela UERJ, especialista em alta complexidade e CCIH. Bom dia, Carol, mais uma vez. Bom dia. Vou direcionar a palavra para você apresentar os nossos palestrantes, tá bom? Uma boa apresentação. Bom dia a todos. Agradeço o convite de ter participado desse simpósio. Nesse momento, eu vou apresentar a primeira palestrante, que é Paula. Ela faz parte de uma empresa de autonomia, de empreendedorismo em enfermagem. Então, nesse momento, ela vai falar sobre como é empreender, que é uma área muito nova, que começou há poucos anos e que é um leque de oportunidades para nós enfermeiros. Temos autonomia, temos respeito, a parte científica em si. Então, agora eu não vou me alongar muito, vou dar a palavra agora à Paula. No final da apresentação, as perguntas que vocês forem fazendo, vocês enviem que eu farei para a Paula. Bem-vinda, Paula, e obrigada por eu ter aceitado o convite de participar desse simpósio. Paula, está com algum problema de conexão? Bom dia a todos, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ai, que bom. Ai, bom dia a todos, é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma. Bom dia, Carol, bom dia a todos os que estão ouvindo. Até tirar o óculos que fica melhor por causa da luz. Bom, agradecer a todos pelo convite, né? Um bom dia a todos que estão assistindo. Bom, como foi falado, né? Eu sou Paula Lousada, né? Trabalho com empreendedorismo há cerca de 12 anos, em média, e tenho observado, né, que esse é um tema que, graças, né, vem ganhando muita força e muito interesse pelo público da enfermagem, né, principalmente por causa de todos esses adventos que têm acontecido por causa da pandemia. Né. Então, nós vemos que, como o título são essas experiências exitosas, né, nós vemos que, com o uso dessas ferramentas de tecnologia, a possibilidade de empreender, né, por meio da enfermagem cresceu muito. As pessoas, por causa da pandemia, né, realmente tiveram uma modificação muito grande no seu dia a dia, no seu estilo, seja por causa do isolamento social ou do distanciamento, mas como também todo esse medo, todas essas dúvidas que acabaram realmente surgindo no dia a dia das pessoas por causa da pandemia do coronavírus. E aí nós vimos que tivemos colegas, né, que realmente decidiram arriscar, né, que faz parte dessa rede empreendedora, faz parte dessa trajetória que todo aquele que deseja realmente tirar uma ideia, né, do abstrato e trazer para o dia a dia, para a realidade do material, tem que ter, né?
Então, a gente observa uma situação, um problema que nós, enquanto enfermeiros, conseguimos resolver e, dessa forma, né, nós pensamos em possíveis soluções para resolver ou, ao menos, amenizar e minimizar o problema dessas pessoas. E vimos, então, que cresceram muitos e muitos empreendimentos com essa pandemia, que já estamos indo aí para o segundo ano, tanto na parte de assistência de enfermagem, como também na educação em enfermagem. E eu começo falando sempre da educação, como nós falamos com frequência, né? A educação realmente é o que move o mundo, né? As pessoas, através de um conhecimento adquirido, têm sim ferramentas, né? Se tornam um agente transformador da sua realidade. E dessa forma, nós, né, enquanto corpo de enfermagem, temos a possibilidade não só de cada vez nos capacitarmos mais e tornar melhor, né, auxiliar na conquista do bem-estar, da qualidade de vida de muitas e muitas pessoas, mas como também, né, nós podemos fazer isso, desculpa, é que subiu aqui no chat, nós podemos também, né, fazer isso com as pessoas que nos procuram por causa de alguma situação, alguma dúvida, né? Então, observou-se que cresceu muito dentro dessa cadeia de empreendedorismo da enfermagem, serviços, né, voltados para essa parte de educação e capacitação desse corpo de enfermagem, desde a questão de cursos preparatórios até mesmo cursos livres, cursos de capacitação e aperfeiçoamento, tanto para nível técnico quanto, né, no nível superior, independente se nós estamos direcionando esses serviços de capacitação e aperfeiçoamento para enfermeiros ou acadêmicos durante a sua formação. E na parte da assistência, nós também temos muitas e muitas empresas que cresceram com os serviços, né, de atendimento e assistência em domicílio. As pessoas que infelizmente passaram por um processo de internação, por exemplo, na pandemia, né, quando retornam para casa, essa família, sim, né, tem uma série de anseios, uma série de dúvidas e medos em relação ao cuidado desse familiar, e aí se cresceu muito a rede de empresas de enfermagem voltadas para assistência e atendimento em domicílio. Sim, também houve um crescimento das home cares, mas, né, o home care ele tem aí uma estruturação diferenciada, já que a gente fala de uma equipe multiprofissional, não é somente, né, 2 profissionais de enfermagem, como nós vemos nessas empresas que são de atendimento e assistência domiciliar. Então, a pandemia, por mais que ela tenha, sim, trazido, né, muito luto, muitas dores, muitas dificuldades no dia a dia das pessoas como um todo, e também para nós, profissionais de enfermagem, nós vemos, né, quantos os colegas ficaram aí na linha de frente, trabalhando ombro a ombro, realmente, muitos, né, infelizmente, até perderam suas vidas por causa do coronavírus, essa pandemia, mas, né, como se diz na área dos negócios, né, eu sempre uso essa frase do Silvio Santos, que é quando a gente está no funeral, por exemplo, há as pessoas que choram e há as pessoas que vendem lenços para quem está chorando. Né? Então, isso não significa que nós tenhamos que ter essa visão do excesso de lucratividade, da exploração do outro, não. O que nós precisamos, enquanto corpo profissional, é observar que se eu tenho a possibilidade de resolver a vida de alguém, algum problema, alguma situação difícil, que eu faça. E se eu puder ser remunerado por isso, melhor ainda. Até porque se nós estamos aqui nesse momento, né, compartilhando essas experiências, todos nós dedicamos muitos anos da nossa vida, assim também como milhares e milhares de reais na nossa formação. Então, todo investimento tem que sim ter o retorno, né? E são coisas que a gente vai observando na questão da pandemia, né? Nós tivemos uma visibilidade muito grande da importância da enfermagem, né, principalmente nesse cenário hospitalar, e isso acabou, né, deflagrando aí uma série de movimentos, inclusive até o nosso que agora está em questão, né, do nosso piso salarial. Sim, isso são ganhos, são importantes, mas cabe a cada um de nós, enquanto profissional, né, fazer o seu próprio investimento para, né, assim, de uma forma mais impactante, né, cada um fazendo a sua parte, sim, né, fazer com que haja realmente essa transformação na visão da população em relação aos trabalhos da enfermagem, né, porque por mais que nós estejamos aí já avançando, né, para o ano de 2022, as pessoas ainda têm uma visão bem arraigada, associando, né, os trabalhos de enfermagem a uma questão altruísta, aos trabalhos de enfermagem, aquelas pessoas que fazem isso de uma forma caritativa, entre outros, né.
Então, sim, nós gostamos muito do que né, nós temos que gostar muito daquilo que nós estamos fazendo. Eu mesma falo que eu sou uma enfermeira de alma, né, porque eu tenho um imenso prazer em ser enfermeira, independente se eu estou ali trabalhando na assistência, se eu estou trabalhando na área da educação, mas também temos que ser realistas e ver que nós vivemos num mundo material, né. Então, no mundo material, sim, nós precisamos, né, de dinheiro para poder realmente nos manter, continuarmos bem e continuarmos exercendo o nosso trabalho. Então, nós observamos que, principalmente com a questão da pandemia, se cresceu muito o quantitativo de colegas que usam as redes sociais para fazer essa educação em saúde, para começar a divulgar esses seus serviços. Então, basta a gente utilizar, né, uma rede social, né, um Instagram, e você colocar lá, né, enfermeiro, enfermagem, nós temos ali uma série, né, um elenco de colegas que utilizam, né, os seus conhecimentos para levar essa informação, essa educação em saúde às pessoas e, de toda forma, também divulgar os seus serviços. E a gente observa, né, então, essas duas grandes áreas da enfermagem que cresceram muito com a questão da pandemia, foi a área de educação, independente se é técnico ou se é do ensino superior, e essa área de assistência. Muitos colegas, inclusive, abrindo, sim, seus estabelecimentos fixos, utilizando aí diretamente as suas especialidades, e outros não, né? Outros utilizando, né, o que nós tivemos aí também, uma série de resoluções norteando, né, e nos direcionando melhor sobre essa atuação, né, com a telemedicina, né, com a telesaúde, favorecendo, né, e facilitando que essas pessoas, muitas até com a questão do próprio coronavírus, pudessem ter aí o acesso aos profissionais de saúde e aos profissionais também de enfermagem, né, e conseguir viver essa situação difícil de uma forma mais segura, né, já que tem um profissional ali orientando. Então, nós temos aí um crescimento muito grande para todo aquele que quer empreender, porque sim, é possível ser enfermeiro, como eu brinco, né, e não e trabalhar na assistência sem estar diretamente relacionado ao hospital. O hospital, sim, é importante, mas nós temos aí que seguir, né, o que é, né, realmente preconizado pela Organização Mundial da Saúde, o que acaba sendo também a essência da visão da saúde no nosso Sistema Único de Saúde, que é promover saúde e prevenir doenças. Então, se nós quisermos realmente trabalhar nessa ponta, né, e ajudar a população a, de fato, se corresponsabilizar pela sua saúde, né, se corresponsabilizar pela adoção de hábitos mais saudáveis da sua vida e, de fato, viver saúde, né, que a gente já tem aquela visão mais aprofundada que não é simplesmente a ausência de doenças, então o enfermeiro, sim, precisa, né, começar a abrir os seus empreendimentos. Florence Nightingale foi a primeira enfermeira empreendedora, realmente estabeleceu os pilares da nossa profissão, né, nessa forma científica, técnica, pautada, né, nesse trabalho dentro do hospital, que era a realidade dela da época. Então, agora cabe a todos nós, né, que temos uma visão um pouco além do que é saúde, do que é doença, do que é realmente o papel da enfermagem cuidando de pessoas, independente se elas estão adoecidas ou saudáveis, perdão. Então, cabe a nós que queremos realmente trabalhar com essa educação em saúde e essa assistência, principalmente preventiva, nós devemos sim abrir os nossos próprios negócios. E isso é possível por meio do consultório, por meio de uma clínica, por meio, né, de uma mentoria, de uma consultoria, utilizando essas ferramentas que nós temos, né, a tecnologia de informação para construir, né, os nossos negócios por meio online. As possibilidades são muitas. E aí, como vocês podem até depois fazer, né, gratuitamente, fazer o download do e-book, coloquei lá os primeiros passos para empreender na enfermagem, que vocês conseguem lá na bio do meu Instagram, que né, são 5 passos simples para quem quer empreender na enfermagem. Primeiro, né, você começar a compreender que seu papel não está atrelado somente a cuidar de pessoas adoecidas. Nós também cuidamos de pessoas saudáveis, independente da faixa etária nesse ciclo vital. Segundo, observar para as pessoas com as quais você convive. Não precisa ser uma pessoa que está muito distante. Colegas, familiares, pessoas com as quais, né, a gente convive naquele condomínio, naquele bairro, na escola, na academia, e identifica quais são as situações difíceis que essas pessoas vivenciam e que nós, como enfermeiros, conseguimos resolver. Depois disso, né, você vai ali, né, a partir dessa possível solução, você começa a construir, né, a sua cartela de serviços.
Depois que você constrói sua cartela de serviços, é sempre muito importante estar atento, né, às novidades, que por mais eu mesmo, né, minha especialização inicial é na dermatologia, então eu era apaixonada pelo pé diabético, mas comecei a ser procurada por, principalmente, mães e pais que, né, tinham filhos com problemas, por exemplo, como dermatite atópica, depois pessoas que tinham psoríase, né, alopecia areata, entre outros, e aí eu comecei a observar que aquilo dali era um nicho muito específico, e daí, né, fui para a minha segunda especialização, que foi saúde mental, porque é o quê? Eram doenças que tinham um fundo psicoemocional mal elaborado, né, então daí eu aprofundei os meus serviços no quê? Na psicodermatologia, então, que é um mercado, assim, com um nicho muito específico. Por quê? É uma lesão de pele que nada mais é, né, do que um pedido de socorro do corpo para uma questão psicoemocional que é mal elaborada. Então, estresse, ansiedade, problemas que acabam levando à insônia, a abuso de determinadas substâncias, entre outros. Então, esse acaba sendo, né, esse quarto passo que o enfermeiro tem que ter, estar atento àquilo que aquele cliente, aquela pessoa ou família que você está atendendo, de fato precisa. E depois, né, realmente é arregaçar as mangas e começar a fazer. Né? Não existe o momento perfeito, o tempo ideal, simplesmente faça, e conforme você vai fazendo, basicamente o quê? Né? As suas consultas de enfermagem, você aí vai, né, como a gente fala, pivotando e lapidando os seus serviços de enfermagem e o seu empreendimento. Eu espero que vocês, né, tenham gostado rapidamente dessa explanação por causa do horário, e qualquer dúvida, né, só me chamar lá nas redes sociais, Paula Lousada Empreendedora, que vocês me encontrem em todos. YouTube, Instagram, Facebook e no Twitter. Muito obrigada a todos, bom dia e bom evento. Muito obrigada pela exposição da Paula, muito enriquecedora. E nós, enfermeiros, temos que entender que a gente tem que cobrar realmente o nosso serviço. Estudamos para isso, nos aperfeiçoamos, temos que deixar de pensar na caridade como enfermagem, né? Temos que continuar tentando buscar a área científica, a área assistencial, o enfermeiro ser científico em todo o seu momento. É uma área muito nova, né, mas muito enriquecedora, que dá muita autonomia e muito respeito à enfermagem. No momento, assim, não tem nenhuma pergunta no chat que faz a você. Eu só queria, assim, a minha pessoal. Foi muito difícil arriscar nessa área, você entrar nessa área de empreendedorismo, teve muita dificuldade, porque é que muitas vezes as pessoas têm um pouco de insegurança em entrar nessa área. Como foi para você, assim, um pouquinho da sua trajetória? Paula, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Paula? Bom, isso realmente acaba acontecendo muito, então eu já tenho, né, 12 anos de formação, e realmente quando eu decidi empreender, para mim, foi um desafio, né? Foi um desafio porque há cerca de 10 anos atrás não existia, né, essas ferramentas que nós temos hoje de acesso à informação, né? Então, mas realmente eu busquei informações no Corém, no Cofem, porque o bichinho, né, do empreendedorismo, como eu brinco, né, ele me ficou lá na época da minha graduação, quando eu fiz um curso interdisciplinar, vamos por assim, na extinta Faculdade Gama Filho, e eu ficava, né, era para alunos do corpo de saúde, eu fazia um desses cursos à tarde, e num dos intervalos, um colega que até cursava medicina, conversando com uma colega que cursava nutrição, estavam, né, já planejando, ele queria trabalhar com cirurgia plástica, ela com nutrição funcional, e eles iam abrir uma clínica conjuntamente. E aí esse rapaz, né, virou para mim e falou assim, poxa, Paula, é uma pena que você, como enfermeira, não pode ter o seu consultório particular. Olha, confesso a vocês que depois daquele dia, se você perguntar, Paulo, o que teve depois do curso? Eu nem sei, porque eu fiquei tão chateada na época, tão contrariada.
Eu fiquei com raiva desse rapaz por um bom tempo, mas hoje eu agradeço que foi aquele pontapé inicial. E aí eu comecei a fazer esse questionamento, né, que por que eu, né, que era enfermeira, teria, né, a minha formação, a minha área de domínio do ensino superior como qualquer outro colega, e os outros colegas poderiam ter o seu consultório privado e eu não. E isso foi no ano de 2005. Né? Então eu comecei ao longo da faculdade a pesquisar, a procurar muito colegas da enfermagem, né, que conhecessem alguém com consultório, mas confesso a vocês que a maioria das respostas que eu vi era: Paula, enfermeiro sim, faz a sua consulta, mas é no cenário da atenção primária, na atenção básica, no serviço público, isso que você quer não existe, enfermeiro não é dono do seu consultório privado. E aí, como eu falo, isso vem muito da minha formação, né, então, sendo filha de advogados e filho de militares, então eu me baseio em tudo da lei, né, e sempre buscando, né, seguir, avançar. E aí busquei, né, depois que eu trabalhei um tempo e eu decidi realmente sair do hospital, eu busquei as legislações, né, entendi, compreendi bem a nossa lei de exercício profissional, entre outros, né, ainda não existia só existia aquela resolução, né, do Coném de São Paulo de 1999 falando sobre a consulta de enfermagem. Eu falei assim, não, compreendendo a legislação, eu falei assim, tem a possibilidade. E aí o que eu decidi fazer? Foi esse processo, esse método que eu falei com vocês agora, e está lá no meu e-book. Eu era enfermeira que trabalhava, né, na clínica da ortopedia, né, enfermagem ortopédica, e eu observei o quê? Que muitos dos pacientes que nós cuidávamos, infelizmente, não tinham devido preparo da alta, né, por uma série de burocracias, né, e questões que acabam acontecendo dentro do hospital. E eu falei, esse é um problema que eu, como enfermeira, resolvo. Então, assim, quando eu decidi sair do hospital, o que eu fiz? Fiz o meu cartãozinho de visitas, né, meu bloquinho de receituário, e todos os médicos e enfermeiros que trabalhavam comigo, eu falei, né, que estava agora trabalhando com isso. Fazendo o quê, Paula? Porque nós sabemos com primor, né, consulta de enfermagem. Então, todos aqueles pacientes que iam para casa, muitas das vezes, com fixador externo, com calha engessada, as pessoas têm realmente medo de manipular, falei, esse é um problema que eu, como enfermeira, consigo resolver. E aí eu lembro, né, que um dos cirurgiões que trabalhava comigo me ligou e falou, Paula, olha, eu dei alta para o paciente e tal, falei sobre o seu serviço, não sei se ele vai entrar em contato com você, mas se você assumir esse cuidado e tiver alguma intercorrência, eu sou o cirurgião responsável, boa sorte. E assim se fez, realmente, depois de um tempo, esse paciente me ligou, então eu comecei a fazer esses cuidados, então fiz a consulta em casa, avaliei a ferida, ensinei, né, posições de conforto, a como se mobilizar, como, né, se higienizar, se vestir, né, marquei a realização dos curativos subsequentes, e assim fez, um paciente foi indicando para o outro, depois um colega foi indicando para o outro, e aí assim, né, eu comecei a empreender dessa forma, até que depois eu vi que havia necessidade de eu estudar, porque às vezes eu lidava com feridas muito complexas e aquele conhecimento que eu trazia só da graduação já não estava dando mais conta. Então foi quando eu decidi realmente, de caso pensado, fazer a minha especialização em dermatologia, e na área da dermatologia, do cuidado à pele em geral, nós temos assim muitos colegas empreendedores, tanto estomoterapeutas, dermatoterapeutas e agora mesmo, né, os enfermeiros estéticos. Mas existem outras áreas também que nós temos muitos colegas empreendedores, que é a área de saúde da mulher, a saúde da criança, a própria saúde do idoso, cada um com seus serviços, seja em consultório ou clínica compartilhada, ou mesmo em domicílio. Então, assim, são riscos que nós temos que ter, sim, mas são riscos calculados, e como eu falo sempre, né, eu falo sempre, a enfermagem empreendedora é uma nata, porque todo mundo que empreende na enfermagem se conhece. Então, aqueles colegas que querem empreender, eu falo sempre, se possível, entre em contato com um colega empreendedor para ser o seu mentor, que como eu falo mesmo, as pedras que eu tropecei, ninguém precisa tropeçar, eu já vou dando o caminho das pedras para o colega, né, ganhar tempo e poupar dinheiro, porque por mais que nós tenhamos muita informação na internet, nós temos que atentar sempre a questões bioéticas, né, e nós não podemos fazer determinadas propagandas, né, determinadas cartelas de serviço, como todo qualquer negócio de comércio alimentício, de entretenimento, entre outros, né, questões bioéticas, né, questões de saúde, a gente tem que atentar sempre em questões de legislação. Então, um colega que já empreende, já conhece disso, facilita muito o serviço de quem está iniciando. Tá bom, muito obrigada, Paula, pela sua explanação, pela sua explicação.